Vamos ler a Bíblia. 1 Samuel, capítulo 15. Primeiro Samuel, capítulo 15, a partir do versículo 10. Primeiro Samuel, capítulo 15, se vocês acharam eu vou ler. Versículo 10. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: Arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda noite clamou ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se àquele: Já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento, e dando volta passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: Bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Então disse Samuel: Que balidos, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de bois que ouço? Respondeu Saul: De Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para os sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul: Espera e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul: Fala. Prosseguiu Samuel: Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: Vai, destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Por que, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: Pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: Pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo, para que adore o Senhor. Porém, Samuel disse a Saul: Não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor. Já ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Virando-se Samuel para Seir, Saul o segurou pela orla do manto, e este se rasgou. Então Samuel lhe disse: O Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel, e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Então disse Saul: Pequei, honra-me, porém agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore o Senhor teu Deus. Nós lemos até aqui. Dessa vez, eu visitando alguns países da África, Deus me concedeu muitas graças. E, dentre esses países, eu fui para Togo, e eu recebi graça de Deus lá. Agora, a maioria dos políticos governos me tratam como VIP. Eles dão hotel para mim, eles também dão segurança, escolta, eles fazem tudo, né, para mim. Na verdade, eu não sou nada,
mas eu recebi graça de Deus. Então tinham 2 seguranças que estavam fazendo a minha segurança em Togo. Então tinha o motorista e o outro, e do meu lado sentava o pastor de Togo. E eles falaram que não usam cinto de segurança, porque se eles usarem cinto de segurança vai atrapalhar para fazer a minha segurança. Então depois que acabou tudo, para eu ir para outro país, como tinha sobrado um pouco de tempo, eu chamei aqueles 2 seguranças. E eu me sentei com eles. E essa vez eu fui assim, escoltado por 24 horas. Então eles estavam bem cansados, né? Então eu preguei o evangelho para eles. E os 2 receberam a salvação, mas um deles, ele começou a testemunhar. Então, na base dele tem 15 soldados e veio um comando do governo e falou que era para ele escoltar a mim. E ele falou que ficou muito agradecido por poder me escoltar dessa vez. Ele pôde escutar todas as minhas pregações na conferência, ele pôde ficar perto de mim, ele pôde me ver de perto. E ele tem um filho que está bem doente. E ele falou que sempre orou por esse filho. E o motivo do filho não melhorar é porque ele tinha uma fé, que eu não recebi a salvação ainda, mas se eu receber salvação e eu orar, esse meu filho vai ser curado. Então esse segurança, né? Eu agradeço muito, ele agradeceu muito de poder estar comigo, mas ele agradeceu também por receber salvação e do filho poder ser liberto da doença dele. Eu, perante o Senhor, Ele está me utilizando para fazer o seu trabalho, e eu frequentemente pergunto, Senhor, por que o Senhor me salvou? Eu tenho muitos amigos que são melhores do que eu, que são mais capacitados do que eu, mas porque o Senhor me amou? Porque o Senhor me estabeleceu como um pastor? Fazendo o trabalho de pastor, eu ando bastante de avião, eu me encontro com bastante pessoas. E diante do Senhor, eu não fiz nada de bom. Quando eu penso agora, naquele tempo que eu recebi salvação, eu frequentemente penso agora. Depois que eu recebi salvação, eu fiquei muito agradecido. E naquele tempo, eu não sabia de nada. Eu queria somente ofertar diante de Deus por gratidão. Por 1 mês e meio, eu não consegui ter 1 centavo sequer na minha mão. Mas depois eu fiquei bem chateado. E eu fiquei tão angustiado. E eu sempre cantava diante do Senhor um hino. Senhor, eu queria tanto te ofertar algo, mas eu não tenho nada para te ofertar, então eu ofertarei o meu corpo ao Senhor. Frequentemente eu cantei isso. E uma vez eu estava cantando esse cântico. Vamos supor que eu oferte o meu corpo para Deus. Mas Deus vai utilizar onde uma pessoa tão inútil como eu? Nenhuma vez naquele tempo eu pensei que eu poderia me tornar num pastor. E naquele tempo eu pensei, se o Senhor me utilizar, onde será que Ele vai me utilizar? Porque era depois da guerra da Coreia, muitos homens morreram. Surgiram muitos órfãos. Tinham muitas casas que somente viviam mulheres na minha região. E quando eu ia para essas casas, às vezes, então estava vazando no teto, mas não tinha como as mulheres consertar. Então também tinha buracos no chão e ficava saindo fumaça, porque eles tinham calefação por madeira, né? E saía fumaça dali. E eu pensei, então eu envelhecendo até a minha morte,
Eu quero consertar o sapato das pessoas, eu quero consertar o teto, o chão das casas. E eu vivendo a vida inteira dessa forma, por Jesus Cristo, né? Jesus Cristo ajudando esses órfãos, essas pessoas coitadas, e eu ser utilizado por isso também, ia ser muito gratificante. Nenhuma vez, depois que eu recebi salvação, eu queria me sentar num lugar de honra. Nenhuma vez eu quis me sentar num lugar de honra. Uma pessoa tão suja e má como eu, Deus me salvou. Eu pensava que com certeza eu iria para o inferno. E eu fiquei muito agradecido. Independente de eu comer ou passar fome, independente de eu fazer bem ou mal, eu queria servir ao Senhor. Eu queria ser servo do Senhor. E eu não queria mais viver pela minha pessoa. Uma pessoa fracassada, suja, como eu. Quem sou eu? Porque eu fiquei por muito tempo com esse tipo de coração. Uma vez, para eu poder comer, eu fui para a casa de alguns irmãos e eles prepararam uma comida tão boa para mim. Nossa, será que eu posso realmente comer uma comida assim? Eu mereço? Eu mereço comer esse tipo de comida? Eu mereço receber esse amor dos irmãos? Frequentemente eu pensei dessa forma. Dessa vez antes, a missão, uma igreja preparava, a igreja que preparava o lugar para eu dormir, mas dessa vez foi o governo, o hotel mais caro, porque tinha uma boa piscina, né? Então eu acordava de manhã cedo, das 5:30 até as 6 horas eu podia nadar. Eu andei de um bom carro. Eu fiquei muito agradecido. Claro, eu não posso pensar, não tem tempo de pensar em carro, comida, né? Mas, porque é muito precioso para mim pregar o evangelho, então Deus abre as portas para eu poder pregar o evangelho. Nossa, quem sou eu? Então, em Togo, 10 horas da manhã, eu fui convidado para me encontrar com o ministro da educação. E eu conversei com ele, eu apresentei sobre a IYF. Aquele ministro, ele ficou muito impressionado. Mas às 5 horas da tarde, o senhor presidente, ele me chamou. E assim, eu fui na pressa me encontrar com ele. O presidente de Togo, eu falei para ele, para Togo, o presidente de Togo falou para mim, para o meu povo mudar, a mentalidade desse povo tem que mudar. Ele falou para mim, ele está muito preocupado com o seu povo. Mas naquele dia, o responsável, o ministro da educação, ele deu uma palavra no World Camp, e ele viu o clima dos estudantes, e ele é o ministro da educação, é uma mulher, é uma secretária, e ela continuamente ficou sentada do meu lado e me fez um monte de pergunta. E eu simplesmente... E eu não achei, assim, né, nada grave o que ela me perguntou, então eu simplesmente respondia. E aí, naquele dia à tarde, ela foi para o presidente. Eu me encontrei com a IYF. Eu encontrei a IYF, somente a IYF pode mudar o nosso país.
aquele fundador da ONG, ele tem uma mente muito boa, a gente tem que aprender a mente dele. Eu nem sabia, mas o presidente de repente me chamou e eu fui assim como um foguete me encontrar com o presidente. Eu li a Bíblia. Quando eu não conhecia a Bíblia, eu vivia do jeito que eu queria. Então, em Daejeon, uma vez teve um problema difícil. E tinha uma pessoa que eu conhecia, e eu pensei, se eu ligar para essa pessoa vai poder resolver bem o meu problema. E eu peguei o telefone para apertar o número dele, mas o Senhor, dentro do meu coração, Ele falou, melhor do que depender dessa pessoa é depender do Senhor. Antes, porque eu vivia sem Deus. Se eu pedia um favor para essa pessoa, eu pedia ajuda para essa pessoa. Então, isso não era grandes coisas, na verdade. Mas eu peguei o telefone e queria apertar o número daquela pessoa. Mas eu lembrei daquela palavra, melhor depender de Deus do que do homem. Então, não era difícil eu pedir aquele favor. Mas eu estava rejeitando a palavra de Deus. Não podia pedir um favor para aquela pessoa rejeitando a palavra de Deus. E assim eu larguei o telefone de lado. E eu fiquei bem difícil. Eu vim para Seul. Eu também tive a dificuldade para brigar com a prefeitura, pela nossa igreja. Então, naquele momento, surgiram muitos métodos na minha cabeça. Para essas coisas, surgem vários métodos bons na minha cabeça. Eram métodos muito bons que eu tive. Mas quando eu pensei que o Senhor estava olhando para mim, então eu não podia utilizar aquele método e não depender do Senhor. Então, para não receber, também na hora do julgamento surgiram muitos métodos. Eu tenho o Senhor. Se eu não depender do Senhor, mas depender do homem, imagina quão chateado Deus não vai ficar. Se eu depender do homem e não de Deus, eu pensei, Deus vai ficar muito chateado comigo. Frequentemente, eu utilizo meus métodos, eu utilizo minhas formas. Mas quando Deus fala a sua palavra no meu coração, sabe o que é importante? Eu não tenho como rejeitar a palavra de Deus. Eu tive muitos momentos difíceis. Quando eu tive um filho, foi em 1974, 16 de julho. Dia 15 era aniversário do meu pai. Eu estava em Daegu e meu pai estava em Songdang. Mas, mesmo fora quando eu estava no exército, nunca deixei de comer com ele no dia do aniversário dele. Mas, naquele tempo, eu não tinha dinheiro e não tinha comida, então eu não pude ir visitar o meu pai. Um dia antes, à noite, a gente passou fome o dia inteiro. E à noite ela começou a entrar em trabalho de parto. E não tinha um centavo sequer. E a noite inteira a gente passou em claro. E tem um testemunho que eu não posso me esquecer nunca mais. Foi a primeira vez que eu me senti tão angustiado desde que eu tinha nascido. Eu não tinha um centavo sequer. Então eram umas 8 horas da manhã. Uma irmã, ela veio visitar minha casa e eu não sei nem o motivo. É uma irmã que recém tinha recebido salvação. Era uma irmã chamada Che Guangja. É uma irmã que era tão boa. Mas depois ela acabou
namorando um homem que não acreditava na Bíblia e depois não veio mais para a igreja. Eu tive tanta gratidão para com aquela irmã. Ela veio para minha casa e viu que a minha esposa estava em trabalho de parto. E a primeira coisa que a irmã falou: missionária, eu trabalhei como parteira num hospital. E segunda coisa, missionária, eu tenho licença para fazer parto. Quando eu escutei isso ao lado quando eu estava ali do lado dela, eu não sei por que aquela irmã veio parar na nossa casa naquele momento. Porque passou muito tempo, então não me lembro. Mas aquela irmã saiu correndo. Ela saiu correndo, foi para a casa dela, trouxe algumas coisas. Ela trouxe alguns instrumentos para poder fazer o parto. E umas 9 horas, o Yongun nasceu. E essa irmã foi para a cozinha, viu que não tinha nada. Comprou arroz, comprou alga, comprou carne. E no almoço, a minha esposa comeu, eu também comi. Quando eu olho para o Yongun, eu penso, nossa, você é um moleque que a primeira coisa que você fez ao nascer foi preparar um prato de comida para o pai. Eu tive momentos difíceis. E porque eu tive esses momentos difíceis, humanamente, se os irmãos da igreja falarem, se eu falasse para os irmãos da igreja, eu poderia ganhar o dinheiro. Mas eu queria olhar para Deus. E Deus, quando Deus enviou a irmã Che Guangjia, Deus, não acreditando nesse Deus, eu vou depender de quem então? Então, tem irmãos e irmãs. Então, eu tenho medo de ficar mais perto dos irmãos do que de Deus. Sabe o que me deixa muito chateado? Vocês que estão sentados aqui hoje, independente de quem seja, se o Espírito Santo fazer você perceber essa verdade, que o sangue de Jesus Cristo já lavou seus pecados, se você perceber isso, em 1 Pedro está escrito que esse evangelho é que veio pela força do Espírito Santo e foi passado para nós. Nós, só pela boca a gente fala, Jesus Cristo morreu na cruz pelos meus pecados. Essa vez, eu fui para uma igreja chamada Miracle, né? E aquele pastor, ele depositou o culto de domingo na minha mão. Então foi a primeira vez que eu ouvi, eu cumprimentei ele. E eu me apresentei diante das pessoas e por 1h30, eu falei sobre como Jesus Cristo lavou os nossos pecados. E assim os irmãos, aqueles membros da igreja começaram a sussurrar. E de repente, depois de um tempo, as pessoas começaram a gritar: Amém! Amém! Eu vi as pessoas ficando emocionadas. Deus, quem sou eu? Quando o presidente de Gana recebeu a salvação, 5 horas antes dele falecer, eu pude ficar diante dele. Tem milhares de pastores em Gana. Mas dentre essas tantas pessoas, porque justo eu, Deus estabeleceu para poder pregar o evangelho. E aquele presidente recebeu salvação e ele falou: agora eu fui lavado, agora eu sou santo, agora eu sou justo. É algo muito gratificante. Amados irmãos, não porque eu sou melhor do que você, não é porque eu sou mais capacitado do que vocês.
Simplesmente porque quando eu fui remido pela graça do Espírito Santo, eu pude acreditar que Jesus Cristo lavou os meus pecados. Em Gana tem muitos pastores, e eu falei para vocês que eu preguei o evangelho, né? Quando você vai para a África, tem o safari, e tem muitos animais. E dentre esses animais, se a gente dividir em duas coisas, tem os animais herbívoros e carnívoros. Os animais herbívoros, por mais que você dê muita carne para ele, ele nem olha. Ele só gosta de bons pastos. Mas pelo contrário, os animais carnívoros, por mais que você dê comida, um pasto muito bom, ele não vai comer, ele vai correr atrás de um animal para comer. As pessoas também, as pessoas que pertencem ao Espírito, e tem pessoas que pertencem ao Espírito e tem pessoas que pertencem à carne. Assim como o herbívoro não olha para a carne, o carnívoro não olha para o pasto, quem pertence à carne somente enxerga as coisas e o mundo da carne. Mas pelo contrário, quem pertence ao mundo espiritual, mesmo vendo a mesma coisa porque enxerga o mundo espiritual, as pessoas que pertencem ao mundo espiritual, Deus é muito precioso, Deus dá muita gratidão para Deus. Então essa pessoa não poupa a sua vida. E daí se eu for xingado? E daí se eu passar fome? E daí se eu tiver dificuldade? As pessoas que pertencem à carne, elas podem participar do culto, mas elas pensam que é uma grande coisa participar do culto. Tem pessoas que desprezam a palavra de Deus. Quando a gente vê no livro de Josué, tem uma pessoa chamada Acã. O Josué falou para o povo de Israel: quando a gente conquistar a terra de Canaã, todas essas coisas a gente vai destruir, a gente vai depositar todas as coisas que a gente ganhar na mão de Deus. Porque vocês depositaram sua vida na mão de Deus, então vocês não precisam temer a nada. Então, se eu depositar tudo para as mãos de Deus, então as pessoas elas têm medo, porque elas não têm fé de depositar sua vida na mão de Deus. E Acã não acreditou nisso. Ele escutou isso e ele viu uma boa capa babilônica. E ele viu ouro, prata e escondeu tudo isso. No final, recebeu maldição. Acã, sua esposa, seus filhos, seus familiares, no final todo mundo morreu. Eu vejo aquela forma do Acã sendo arrastado. Eu desenhei uma vez o coração dele. Aquele coração dele arrastou ele para o abismo. As pessoas estavam segurando pedras para apedrejar. Não só apedrejar Acã, mas a esposa, os filhos dele, os familiares dele. Imagina a filha falando: pai, por que o Senhor escondeu a capa babilônica? Por causa disso a gente vai ser apedrejados, pai. Ela deve ter chorado. Por causa do pai a gente vai morrer. Pai, a gente vai morrer por tua causa, vai ser apedrejado por tua causa. Na Bíblia não está escrito isso, mas é uma verdade. Mas a gente, simplesmente como Acã, a gente despreza a palavra de Deus. Tem um irmão que falou para mim: pastor, eu vou para Nova Zelândia e eu quero pregar para algumas pessoas. E eu mandei ele ir, ele foi.
E esse irmão foi para Nova Zelândia. Na hora ele ficou doente. Lá no hospital não descobriram a doença dele. Fizeram uma cirurgia nele, não sei o que aconteceu. Mas aí deu uma infecção, fez cirurgia de novo. E aí, para ser curado, ele veio para a Coreia. Esse irmão falou o que para mim? Ele falou para os irmãos, não pode ler qualquer Bíblia, tem que ler o King James Version. E eu chamei ele. Eu falei para ele, olha, com toda a seriedade. Então, tem uma pessoa que escreveu um livro. Então, eu conheço essa pessoa. O que essa pessoa... Eu expliquei para ele sobre essa pessoa. Eu também pensava que King James Version era bom. Então, eu comprei 300 exemplares bons. E eu dei um para cada pastor. Vamos todos ler. Se for boa a tradução, então vamos ler essa Bíblia e vamos conversar sobre ela. Mas eles mudaram muito a tradução. Se você vê o King James Version, não tem a palavra Jeová. É muito triste isso. Aqui na Bíblia fala o Senhor Jeová, o Senhor Jeová. Aparece várias vezes. Por que não fala Jeová? Na versão King James Version. E eu perguntei para o missionário de Israel. Ô missionário, por que na nossa Bíblia fala Jeová e na Bíblia do King James Version não sai Jeová? Aí ele falou para mim, olha, qual que está certo? Eu perguntei, ele falou, olha, na Bíblia hebreia fala Jeová. Então, por que eles traduziram de outra forma? Porque os judeus jamais chamam Deus de Jeová. Como é que vai chamar o Pai pelo nome? Por isso, na Bíblia escreveu Jeová. Porque escreveu do jeito que é, né? Tem que escrever autêntico. Mas quando lê Pai. Então, quando lê o Pai. Mas no King James Version, então eles traduziram do jeito que tem que ser. E eles tiraram Jeová e colocou Pai. Então, tem muitas coisas diferentes da Bíblia coreana, a tradução. Então, quando eu vi, isso não é Bíblia. O que aquele homem escreveu? Ele escreveu um monte de absurdo sobre a Bíblia. Eu estudei cuidadosamente a Bíblia. E eu falei para aquele irmão, olha irmão, está escrito assim, assim na Bíblia. E esse irmão não sabia de nada e falou, olha, King James Version está certo, outras Bíblias estão erradas. Falta muitas coisas na outra Bíblia. Então a Bíblia... Então... Porque era um outro, a Bíblia era pergaminho, né? Então era uma coisa grossa. Imagina a Bíblia ser com aquele tipo de papel antigo. Então a Bíblia, ela falou que não existe mais aquele tipo de papel, né? Então eles escreveram dessa forma agora. Tá escrito, traduzido exatamente na Bíblia coreana. E se a gente comparar a Bíblia coreana e americana, porque a mentalidade oriental é sobre a cabeça, sobre a mente. Então a palavra... Então tem muitas palavras ocidentais nas quais faltam
palavras assim que expressem a emoção. Então, no inglês não existe a palavra han, ou seja, não tem em português também. Afeto, essas palavras assim. Então, uma língua muito difícil de traduzir para o inglês, porque falta muitas palavras, vocabulários. Então, mas, mesmo assim, a Bíblia coreana não é 100% exata. E aquele irmão, eu chamei ele 2 vezes e falei sobre essa King James Version. E ele pensou que ele sabia bem. Ele desprezou o pastor, ele desprezou a igreja. Então, continuamente ele falava para os irmãos, King James Version é melhor. Eu expliquei para ele cuidadosamente 2 vezes. E eu liguei para esse irmão. Irmão, você falou para mim que ia pregar o evangelho. Mas eu acho que é muito grave você ir para lá pregar o evangelho, mas você está deitado no hospital. Eu acho que Deus tá interferindo na tua vida. E ele me xingou em um monte de coisa, mandou todo tipo de xingamento para mim. Esse era o coração do irmão. Assim estava o coração do irmão. E hoje de manhã eu liguei para ele. E esse irmão falou para mim, pastor, me desculpe. Realmente, eu não tenho cara para te ver. Ele ligou assim para mim. Eu não sei se é só palavra ou coração. Mas sabe qual é o problema? Porque ele desprezou a igreja. Porque ele desprezou a Deus. Ele desprezou ao servo. Então, ele falava que era o pastor Paulo que falou, mas ele, nossa, nem faz sentido. E ele se acha muito inteligente. Despreza a igreja, despreza o servo. Ele tinha esse tipo de coração. Mas não consegue ter vida espiritual. Não consegue ter vida espiritual. As pessoas tendo vida espiritual, então as pessoas, se pregar o evangelho, receber salvação e começa a dar fruto, começa a ter problema. Por quê? Eu faço bem, por isso que eu estou tendo fruto. Se entrar uma vez esse coração, que eu faço bem, não entra a palavra de nenhuma pessoa que sequer no coração dessa pessoa. Então, quando eu vejo os pastores, eu faço comunhão com eles, não entra. Eu faço mais uma vez, não entra. Faço mais uma vez, não entra. Sabe por quê? Eles pensam como, o que o senhor está falando? Eu sei mais do que o senhor. Pela boca não fala isso, mas o coração está cheio disso. Então, eles acabam achando desprezível o que eu falo. Então, Josué falava para o povo de Israel, não peguem nas coisas da cidade de Jericó, vocês vão receber maldição, vocês vão ser destruídos, não peguem, não escondam nada. E Acã desprezou essa palavra, menosprezou a Josué. Vamos falar sobre a Bíblia. Em João capítulo 5 tem um enfermo havia 38 anos. Levanta-te, toma o teu leito e anda. Quando ele viu, era uma palavra completamente insana, que não fazia sentido. Mas ele acreditou nessa palavra. Não fazia sentido. Como eu posso andar se minha perna está dura? Em João capítulo 4, quando Jesus falou com a mulher samaritana, quem tomar dessa água tornará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais tornará a ter sede. Não faz sentido. Como tem uma água que não vai mais me dar sede nunca mais? Com certeza o ser humano pensa assim. Mas as pessoas de fé, porque é a palavra de Deus, porque é a palavra do servo de Deus, acredita. A irmã Kim Yonan era uma missionária que trabalhou nos Estados Unidos, né, como missionária, mas agora ela está com câncer de mama. Ela falou que tinha fé, que eu vou ser curada. E o seio dela estava apodrecendo, estava saindo pus, estava saindo sangue.
E quando eu ia para os Estados Unidos fazer comunhão com ela, ela fugia para cá, para lá. E um dia eu estava esperando para ela fazer comunhão comigo. E eu estava esperando para fazer comunhão com o casal. Mas eles não vieram. Eu liguei e eles estavam no aeroporto. Por quê? Para poder se encontrar comigo no aeroporto. Oh, para quem que está no aeroporto? Como é que eu vou poder fazer comunhão com vocês no aeroporto? Eu quero fazer comunhão de verdade com vocês. E essa irmã veio para a Coreia e eu me sentei com ela. E agora ela está com câncer de mama e o seio dela já está todo podre. E aí já estava passando para o seio direito. Eu fiquei muito triste. Irmã, você não tem fé. Por que você não veio? Ela pensou que tinha fé. Ah, eu tenho fé que eu vou acreditar. Por que então você fugiu de mim? Por que você não veio fazer comunhão comigo? E aí eu fiz comunhão. Como é que surge a fé? E eu falei para ela, um animal herbívoro só gosta de comer pasto, um carnívoro só gosta de comer carne. Então, o ser humano que acredita no seu pensamento é inimigo de Deus. Então, quando eu sigo a palavra de Deus, guardando o meu pensamento da carne, eu não tenho como seguir a Deus. Quando a pessoa faz transplante de rim, diz que ela tem que estar controlando a sua imunidade. Por quê? Quando faz um transplante de rim, de fígado, tem o mesmo tipo sanguíneo, pode parecer a mesma coisa, mas porque tem uma diferença com o seu corpo. Então, quando entra um corpo diferente do meu, então essa minha imunidade ataca esse corpo diferente. Então, a baixa imunidade para poder fazer com que esse corpo estranho possa se adaptar a esse corpo. Então, até na mente. Porque o pensamento da carne e o pensamento de Deus é diferente. Se eu aceitar o pensamento do espírito e ficar com o meu pensamento da carne, o pensamento do espírito e da carne sempre vão estar brigando. Então, eu não posso fazer nada. Então, quando a gente quer aceitar a palavra de Deus pela fé, sabe qual o sintoma que acontece? Assim como quando vem um corpo diferente dentro de mim, então o meu corpo, ele luta contra. Então, a minha carne gosta de comer, beber, descansar, se divertir. Então, quando vem esse Deus espiritual querendo me conduzir, então vem aquela minha imunidade para rejeitar a Deus. E esses dois começam a brigar e a vida inteira eu não consigo ter vida espiritual. Por isso Jesus Cristo, ele tem que matar todo o coração de confiar em mim mesmo. Ah, eu morri na cruz e eu sabia que Jesus Cristo lavou meus pecados na cruz. Então, teoricamente eu sei que eu sou mal, teoricamente eu sei que eu estou errado, mesmo que teoricamente eu saiba. Mas se eu não me negar no meu coração, é muito difícil eu seguir ao Espírito. É muito difícil eu abandonar o pensamento da minha carne. Mas para eu receber graça de Deus, uma mulher, quando ela namora com um homem, ai, esse homem é muito mal, se eu me casar com ele eu vou sofrer a vida inteira. Então, namorando com esse homem, ela decide um dia, não, com esse homem não dá. E aí, se ela se encontrar com um bom homem e se casar com ele, então ela tem que acabar com o antigo namorado, tem que acabar tudo com aquele antigo namorado. E quando ela casa com esse novo homem, quando ela está vivendo bem com esse marido, e se aquele outro homem ligar, alô? Sim. Por que você me ligou? Você não sabia que eu me casei? Não me fale de novo isso.
Se eu quisesse ficar com você, eu teria casado com você, mas porque a gente não combina, não, eu não tô contigo, agora chega de me ligar. Tchau. Então tem que fazer assim. Dessa mesma forma, quando eu vivo pertencendo à minha carne, em 1962, no mês de maio, naquele tempo eu fiquei assustado, sabe por quê? Porque com 19 anos, todas as coisas que eu tinha planejado fracassou. Por quê? Eu achava que eu era inteligente, que eu era bom, mas tudo que eu planejei fracassou. E Deus me mostrou exatamente que eu era mau, sujo, imundo, que se eu seguir meu pensamento eu vou fracassar, por mais que eu tente ser bonzinho com meu pensamento não dá, eu somente sou uma pessoa má. Então com isso, eu não tenho como entrar em Jesus Cristo. Eu não posso entrar em Jesus Cristo com isso. Então, no meio do julgamento, eu falei assim diante do juiz. Senhor juiz, eu sou uma pessoa que eu sou louca por dinheiro. Quando eu era criança, porque eu fui pobre, eu passei por muitas dificuldades. Porque eu não tinha... Muitas vezes eu tive muita dificuldade porque eu não tinha alguns centavos. E muitas vezes, porque eu não tinha esse dinheiro, eu não fui tratado como ser humano. Então eu tinha muita cobiça do dinheiro no meu coração. Eu queria ganhar dinheiro. Eu não tinha habilidade, capacidade, nem dom nenhum para ganhar dinheiro. Eu até tinha pensado, será que eu roubo então para ganhar dinheiro? Senhor juiz. Um dia eu me assustei porque quando eu vi eu era pastor. Eu pensei profundamente. Não é qualquer pessoa que se torna pastor. Não é simplesmente que eu posso me tornar um pastor. Como é que eu tenho que fazer o trabalho de pastor? E o meu maior problema era dinheiro. Eu pensava no dinheiro. Se eu pensar em dinheiro, eu não posso ministrar. Então eu seguro o dinheiro ou seguro o evangelho. E naquele tempo, eu era muito pobre. Mas mesmo assim, eu gostava muito do evangelho. É muito bom pregar essa palavra de Deus. Então tinha milhares, centenas de problemas. Mas quando eu descia do púlpito, depois que eu pregava a palavra, eu tinha paz, tinha felicidade, tinha esperança, força. Então eu escolhi ser pastor, por isso eu abandonei o dinheiro. Na nossa igreja de Canaã, eu não recebi 2 moedas para poder tirar um cafezinho da máquina. Eu não sei quanto entra de oferta. Somente Deus sabe. E eu também não gosto de fazer um clima, criar um clima para as pessoas ofertarem. Mesmo não dando dinheiro. As pessoas que realmente amam a Deus. As pessoas que ficam emocionadas porque seus pecados foram perdoados. Dando a minha comida, dando o meu carro. Eu queria fazer o trabalho do evangelho com esse precioso coração, com esse precioso dinheiro. Eu não queria utilizar o método humano para ganhar dinheiro. O amado Deus, quando eu estava em Tejod, frequentemente eu tive algumas dificuldades, problemas. Naquele tempo, em Kuchod, tinha uma pessoa que era de cargo alto da prefeitura, frequentando a nossa igreja. Nenhuma vez eu pedi um favor para ele. Deus resolveu todas as coisas. Eu não quero acreditar em ninguém, eu somente quero acreditar em Deus. Não existe nenhuma pessoa que eu possa confiar. Desculpa falar isso, mas eu também sou assim. E assim eu acreditei em Deus. Mas as pessoas que acreditam em Deus e as pessoas que acreditam em si mesmas, sabe qual é a diferença? É a diferença de escutar a palavra. As pessoas que acreditam em Deus,
Ah, porque Deus falou essa palavra, qual é a sua vontade? Sabe disso. As pessoas que não acreditam em Deus, elas escutam a palavra, mas vivem com o seu pensamento. É a mesma palavra de Deus, mas o resultado é diferente. Uma pessoa que guarda o seu pensamento e uma pessoa que acredita em Deus. Então, quando a gente lê a Bíblia, a gente não simplesmente lê. A gente tem que meditar profundamente. Ah, por que Deus escreveu a palavra assim? Isso a gente tem que ler. Pessoal, Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele estabeleceu Saul como rei. Ele estava junto com Saul. Mas Saul foi arrogante. Ele não seguiu exatamente a palavra de Deus, ele seguiu o seu pensamento. Deus realmente queria utilizar Saul para trabalhar por meio dele. Quando, na guerra contra os filisteus, Deus estava com ele, mas ele estava com medo, não pôde guerrear, e aí ele não sabia o que fazer, e o Jonatas foi com o seu escudeiro, e ele expulsou aqueles outros soldados. E naquele tempo, Saul já tinha que ter sido abandonado, mas Deus deu mais uma chance para ele. E aqui, essa última oportunidade foi em 1 Samuel capítulo 15. Vai e destrói todos os amalequitas. No capítulo 15, versículo 3. Vai, pois, agora e fere Amaleque, destrói totalmente a tudo o que tiverem, nada lhe poupes, porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Vai, pois, agora e fere Amaleque, destrói totalmente tudo que tiverem, nada lhe poupes, porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Mas Saul, porque escutou a palavra de Deus vagamente, bois, ovelhas, mandou matar a criança, mas ele não matou o rei Agag. Ele seguiu o pensamento dele. As pessoas que acreditam na palavra de Deus, tem muitas pessoas que frequentam a igreja. Mas, por que Deus escreveu essa palavra? Por que Deus falou essa palavra? Então, não tem muitas pessoas que obedecem e percebem a palavra de Deus. Escutam a palavra de Deus e vão pelo seu pensamento. Seguem o seu pensamento. A maioria das pessoas vive dessa forma. Deus está procurando essas pessoas. Independente da situação que seja. Pensa que a palavra de Deus é mais importante do que o meu pensamento. Saul não pôde viver dessa forma. O que Deus falou? Me arrependo de ter estabelecido Saul rei. Pessoal, eu sou pastor da igreja de Canaã. E quem me estabeleceu foi Deus. Eu não quero aparecer bem diante de vocês. Porque eu sou uma pessoa muito fraca. Eu tinha medo de seguir um caminho diferente do de Deus. Então, por isso eu lia a Bíblia, lia de novo e pensava. Então, se meu coração estava seguindo a palavra de Deus, eu queria saber se meu coração estava junto com o de Deus. Eu tinha que verificar isso. Estimados irmãos, se por acaso vocês, com esse coração, se vocês serviram a Deus, então mesmo que você não seja nada, você não é uma pessoa que não é nada, vem a sabedoria de Deus. Se você é uma pessoa ignorante, não é, porque você é fraco, mesmo que você seja fraco, você não é fraco, mesmo que você tenha falha, você não é falho. Por quê? Deus, ele resolve todas as coisas. Você se torna uma pessoa tão preciosa e abençoada que nenhuma pessoa nesse mundo pode se comparar.
a você, mas porque as pessoas são arrogantes. No nosso país, os cidadãos são assim. Há um tempo atrás, eu conversei com uma jovem senhora e ela falou assim para mim: Pastor, o senhor fica sempre do lado dos homens. Eu fui muitas vezes para a Tailândia. Tailândia é o reino das mulheres. Na faculdade, 80% é mulher. Na Tailândia, os homens ficam nas ruas. Toda a responsabilidade está nas mulheres. Sabe por quê? Começou a acontecer quando as mulheres começaram a vencer o homem. E os homens desistiram de tudo. E assim eles vivem vagamente. Na Tailândia, mais importante do que o filho é a filha. Por isso, o país chamado Tailândia tem um monte de homossexuais, tem muitos aidéticos. Então, aquele país está se corrompendo. E o nosso país está se tornando igual à Tailândia. Muitos homens estão cabisbaixos. Por quê? Eu, casando com a minha esposa e vivendo com ela, eu nunca venci a minha esposa nenhuma vez. E eu peguei uma vez brigando, eu peguei na boca dela. Que é isso? Eu falei, que boca é essa? Não existe nenhuma mulher que possa vencer, nenhum homem que possa vencer a mulher pela discussão. Por quê? A mulher, ela tem resposta pronta na boca. Então, porque vence na discussão, despreza o marido. E tem muitas famílias em que os homens não têm mais espaço. Não acontece isso na nossa igreja. Por isso que o índice de divórcio é muito baixo na nossa igreja. Às vezes, as palavras das mulheres parecem que estão certas. Mas, no momento, parece que é certo a mulher. Mas, a mulher, ela vê só uma coisa, mas o homem, ele vê todo. Então, o homem, ele é muito complicado, porque ele vê tudo, aí ele é muito complicado. Por isso que ele fica tão cansado, ele vai beber, vai procurar prostituta. E a gente faz como? A gente vem para a igreja. Os homens, eles envelhecem mais rápido. Por quê? Pensa muito. Porque eu sou chefe de família, se eu fizer alguma coisa errada, então minha família vai fracassar. Mas as mulheres são mais simples. Não é porque vence na discussão, nas palavras, que pode desprezar o marido. É só eu ganhar ele na discussão. Eu tinha uma sobrinha. Ela apanhou do marido. E apanhando do marido, ela falou, deixa eu saber pelo menos o motivo que você está me batendo. Aí o marido falou, não tem motivo, tu tem que apanhar. E aí ela foi parar no hospício. Por quê? Porque está me batendo. E ela pediu tanto para eu me encontrar com ela, e eu fui fazer comunhão com ela. Ela estava chorando. Eu falei, por que você está chorando? Eu não sei. Você realmente não sabe por que você apanha do seu marido? Eu não sei. Aí eu falei, eu sei. Aí ela se assustou. Por quê? Como o senhor sabe? Você realmente não sabe? Não sei. Eu consigo em um olhar saber por quê. E ela se assustou. Você quer que eu te fale? Ela falou, sim, fala. Você fala muito bem, né? Se o seu marido fala com você, você vence ele em tudo, né? Quando o teu marido, ele te bate bravo ou ele te bate feliz? Bravo. Você sabe por que ele fica bravo? Não sei. Porque você desprezou ele o tanto que ele está te batendo. Como você não sabe o motivo do teu marido te bater? Você vence seu marido no que quer que você fale. Então você continuamente vencendo o seu marido, você vive do jeito que você quer. O marido não consegue guardar a ira.
Eu não estou falando que ele está certo em te bater, mas ele te bate por quê? Porque ele não consegue aguentar essa ira. Você não sabe disso, né? As mulheres não sabem. Tem vezes que as mulheres fazem o que o marido não gosta. Mas as mulheres, as sinceras, elas falam, desculpa, querido. Mas as mulheres, elas rodeiam muito bem. E depois que ela vence de novo pelas palavras, quer fazer de novo. Aí depois ela pensa, é só eu vencer ele pelas palavras. E faz 1, 2, 3, 4 vezes, depois despreza o marido. E depois o marido, ele fica bravo, não consegue aguentar. E aí acontece o que acontece. Eu não estou falando que eles estão certos. Mas eu estou falando que pode acontecer isso. Isso é importante. Por isso na Bíblia, quando a mulher casa com o marido, diz na Bíblia para a mulher ser obediente ao marido. Pode parecer, às vezes, que a mulher está certa, mas não é. Entre os 12 discípulos de Jesus não tinha nenhuma mulher. Eu não sei quem desenhou a mulher no banquete de Jesus Cristo. Não tinha nenhuma mulher ao redor de Jesus Cristo. Eu não sei por que colocaram no banquete da última ceia a mulher. Os membros da igreja falam. Às vezes parece que eu estou certo. Parece que é proveitoso para mim. Pessoal, é isso que eu estou falando. Mais do que o seu pensamento, a palavra de Deus é correta. Não queiram negar a palavra de Deus. Vocês têm que saber ser obediente à palavra de Deus. Mas quanto mais a sua pessoa estabelecida, você não quer fazer conforme a palavra de Deus, você quer fazer conforme o seu desejo e você vai se afastando da palavra de Deus. Como é que Saul fez? Escutou a palavra de Deus vagamente e seguiu o seu pensamento. O que Deus falou aqui? Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo, arrependo-me de haver constituído Saul rei. Eu me arrependo de ter constituído Saul rei. Por que Saul deu tanta dor no coração de Deus? Hoje, entre vocês também não tem ninguém que seja assim? Deve ter muitas pessoas. Mais do que a palavra de Deus, vocês acham seus pensamentos mais importantes. Vocês nem procuram a vontade de Deus, vocês somente querem fazer o seu desejo. Tem muitas pessoas que estão vivendo dessa forma. Se vocês, amados irmãos, estabelecerem a Deus, quando vocês fizerem alguma coisa, realmente isso é uma coisa que é adequada diante de Deus, procurando na Bíblia, perguntando, se não sabe, vem perguntar para o servo de Deus. Aquela irmã que está com câncer de mama, ela veio para a Coreia. Eu me sentei com ela e eu conversei cuidadosamente com ela sobre a fé. Agora, o que você tem, não fique pensando que isso é fé. Isso não é fé. Eu expliquei cuidadosamente para ela em detalhes sobre a fé. Pessoal, todo mundo quer ter fé. Então, todo mundo tendo uma coisa parecida com a fé, pensa que é fé. Então, tem muitas pessoas que pensam que querem ter fé e pensam que estão tendo fé. Mas se aprenderem exatamente a Bíblia, é muito fácil. Irmã, eu falei para ela sobre a fé. Hoje de manhã eu conversei com essa irmã. O pus, o sangue que estava saindo no seio já não sai mais. O seio direito agora também já está quase curado. Eu fiquei muito agradecido. Então, porque ela fez quimioterapia, caiu todo o cabelo, né? E ela está usando chapéu. Eu falei, não tem problema cair o cabelo, né? É só ser curada do câncer. Eu falei para ela, depois nasce de novo, o importante é ser curada do câncer. E essa irmã ficou muito feliz. Pessoal, vocês podem estar pensando de uma forma errada sobre a fé. Por isso vocês precisam do servo, vocês precisam da palavra. Então, procurando todo dia, lendo na Bíblia. Se vocês não querem ler a Bíblia, então procura o servo. Vocês têm que ir pelo caminho certo, mas vagamente. Então, há muitas pessoas que estão seguindo nesse caminho errado da vida de fé. E aí, quando não dá certo, elas seguem seu caminho, partem da igreja e fazem o que querem.
A salvação é algo tão precioso. A salvação é algo tão incrível. Hoje de manhã eu liguei para aquele irmão. Como é que você está? Ai, pastor, eu não estou conseguindo ser curado. Faz 2 meses que eu estou assim internado e não estou conseguindo ser curado. Eu falei para você se arrepender e trocar o coração. Pastor, desculpa, eu não tenho capacidade para ser pastor. Realmente, me desculpe, eu não posso mais fazer o trabalho da igreja. Eu não tenho mais capacidade, pastor. Você tem que se arrepender diante de Deus. Tem pessoas que são tão expert, pró, que antes de eu falar, já falar antes de mim. Aí depois eu penso, nossa, mas não era isso. Então você maquiar a sua vida espiritual pelas suas palavras, isso não é verdadeira vida espiritual. O nosso Deus Todo-Poderoso, antigamente não tinha Bíblia. Imagina quão difícil não era. Na época do Gutenberg, a mãe dele, ela queria tanto ter uma Bíblia, mas ela não conseguia ter. E o Gutenberg, ele fez uma gráfica, a primeira coisa que ele publicou foi a Bíblia. Então tem a primeira Bíblia do Gutenberg, falou que nesse mundo tem 16 edições. Uma pessoa da Alemanha falou que é os $500.000 essa Bíblia do Gutenberg. Se você tiver, por favor, pode trazer para mim. Eu vou te dar R$30. Estimados irmãos, nós cremos em Jesus Cristo. Nós recebemos o perdão do pecado. O Espírito Santo de Deus está vivo e trabalhando dentro de vocês. A grande graça de Deus está em vocês. Mas por que vocês vivem seguindo os seus pensamentos? Recebam a condução do Espírito Santo, recebam a condução da igreja, recebam a condução do servo. Tenham Deus como algo precioso. Tenham a igreja como algo precioso. Vocês também têm que saber que a sua pessoa é inútil. Então, o seu coração, assim, vai se tornar um com o de Deus. Independente do que vocês fizerem, Deus vai ajudar. Todo o trabalho que Deus quer fazer nessa terra, Deus quer fazer através de vocês. Por isso Deus lhes salvou, Deus lhes tornou do seu servo, e Deus, Ele está em vocês. Vocês estão vivendo separados de Deus? Vocês acham que só vir no culto no domingo é tudo? Por que vocês desprezam tanto a Deus? Eu me encontrei com o presidente, e antes de me encontrar com o presidente, pelo menos 2 horas antes, eu já vou para aquele lugar, converso com os irmãos, pergunto, converso com as pessoas que vão comigo. Eu vou 2 horas antes. Eu pergunto, pesquiso, averiguo. Mas Deus é pior do que o presidente? Só porque vocês têm liberdade, vocês não estão menosprezando demais a Deus? Deus, Ele tem que estar acima de todas as coisas no seu coração. Mais do que qualquer outra coisa, a vontade de Deus é mais importante. A cada momento procurando a vontade de Deus, perguntando, sabendo, querendo descobrir. E seguindo por esse caminho, você pode estar junto com Deus. Mas se vocês estiverem junto com Deus, Deus vai lhes dar bênçãos sem fim. Eu acredito piamente que Deus estará com vocês, lhes dando graça e bênção. Muitas pessoas se corrompem depois da salvação. Depois que você recebe salvação, a coisa mais fácil é você se corromper. Por quê? A pessoa que não recebeu salvação tem medo de ir para o inferno. Então ela não pode viver assim, né? Mas a pessoa que recebeu salvação sabe que não vai para o inferno. Então quer viver de qualquer jeito. E aí tem essa liberdade, é muito fácil ir para a carne, é muito fácil viver de uma forma corrompida. Por isso, uma pessoa que recebeu salvação, é muito mais fácil para esse tipo de pessoa ir para o caminho errado. Por isso você tem que receber condução do Espírito Santo e da igreja. Estimados irmãos, vamos ficar humildes. Não vamos nós nos estabelecer, vamos estabelecer a Deus, vamos estabelecer a igreja, vamos estabelecer a Deus. E dentro dos seus corações, para que Deus possa lhes conduzir.
E a gente vivendo dentro da condução de Deus, não sendo conduzido pela nossa cobiça da carne e do nosso desejo. Até aqui.